Os que estão vindo hoje pela primeira vez, nesses 3 dias, hoje é o 3º dia, nós estamos entendendo um pouco de todas as coisas relacionadas à cruz de Cristo. Na quinta-feira nós vimos por que a cruz foi necessária. Havia alguma outra forma de Cristo nos salvar sem que fosse pela cruz? Veja, quando eu falo pela cruz, eu não quero dizer que a morte deveria ser uma morte de cruz. A morte de cruz era evitável, mas a morte era inevitável. O que era evitável era a cruz, mas a morte era em si inevitável. Algumas pessoas podem achar que Cristo só poderia pagar o preço do pecado se a morte fosse numa cruz do Calvário. Eu penso que não. A sentença exigia a morte, não a morte como foi a de Cristo. Você nunca se perguntou se os judeus houvessem abraçado a fé que Cristo queria lhes apresentar, como é que tudo aconteceria? Eu particularmente penso que não haveria cruz. Eu particularmente penso que não haveria uma cruz. Eu penso que o que aconteceu com Abraão, ou o que poderia ter acontecido com Isaac, nos dá um vislumbre do que teria acontecido se o povo tivesse aceito o sacrifício de Cristo, a mensagem de Cristo. Mas enfim, o que é inevitável é a morte. E a cruz mostra para nós, agora dentro desse contexto, a cruz mostra para nós que Deus é amor e justiça. E na sexta-feira, ontem nós estudamos, nós vimos como é que eu posso ter acesso a essa ação de Cristo. Eu preciso fazer alguma coisa para ter acesso? Não. Basta eu aceitar pela fé, aceitar a graça que Ele me oferece pela fé. E hoje eu quero falar com vocês um assunto que desses 3 é o mais complexo. E é por causa dessa complexidade que polêmicas surgem. De todas as doutrinas adventistas, essa é aquela que para muitos causa estranheza. Para o mundo cristão em geral, há 2 doutrinas adventistas que causam estranheza para o mundo cristão em geral. Não é o sábado. Há muitos cristãos que guardam o sábado além dos adventistas. É o dom profético de Ellen White. Um dia a gente pode ver aqui falar para vocês porque os adventistas aceitam Ellen White. E segundo, a doutrina do juízo investigativo. De que hoje no céu Cristo está exercendo um juízo em nosso favor. Para o mundo evangélico em geral, para o mundo cristão em geral, a cruz é completa e suficiente. A cruz é completa e suficiente. E na mente dessas pessoas, o juízo investigativo não é necessário. Porque a cruz é completa e suficiente. Eu quero começar a introduzir esse assunto fazendo umas perguntas que vão levar vocês à reflexão. Eu fiz a pergunta durante esses dias, vou fazê-la novamente. Quando Cristo morreu, eu não estava lá. Eu não existia. Cristo morreu a 10 mil quilômetros daqui. Algo em torno de 2.000 anos. O que eu tenho a ver com a cruz? O que eu tenho a ver com a cruz? O que aquele evento no passado tem a ver comigo no presente? Segunda pergunta. Se você ama alguém, você fica próximo ou longe? Perto ou distante? Se você ama alguém. O raciocínio nos leva a dizer que se você ama, você faz de tudo para estar próximo, perto. E por que Jesus foi para o céu e não permaneceu aqui? Por quê? Os que são pais vão entender o âmago desta minha pergunta. Seu filho tem 3 aninhos lá, está em casa, de manhã cedo, você se despede dele para ir trabalhar. Acho que vocês já experimentaram essa cena. A criança chora pedindo que você fique. Não é? Mas por que você vai, se você ama seu filho? Por que você vai trabalhar ao invés de ficar com seu filho? Por quê? Porque você sabe que para o bem maior dele, um bem maior do que a sua companhia momentânea com ele, para o bem maior dele é necessário que você saia para trabalhar, para o bem dele. Volta para Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo foi para o céu? Não foi passar férias. Vou lá para o céu, tirar uma temporada de férias. Quando as coisas se ajeitarem, eu volto para buscar os meus filhos queridos. Não é isso que acontece. Jesus foi para o céu porque ele tinha um trabalho a fazer no céu. Ele tinha algo a fazer no céu em nosso favor. E é isso que é a doutrina do juízo investigativo. E ela tem
estreita relação com a cruz. Vejam só, vou falar uma coisa séria aqui para vocês. Eu vou encarnar o espírito de Paulo aqui agora. Se alguém vier e falar algo diferente do que eu vou dizer aqui a vocês agora, seja anátema. Pode ser pastor adventista, pode ser presidente, pode ser quem for. Anátema. Para nós, prestem atenção, para nós seres humanos, nada além da cruz, absolutamente nada além da cruz é necessário para que nós sejamos salvos. Nada. Vocês entenderam a minha colocação? Nós precisamos apenas e tão somente da cruz para sermos salvos. Aqueles que acham que o juízo investigativo é uma espécie de complemento à cruz estão equivocados. A cruz é completa. A cruz é o que tinha que ser. Foi o que tinha que ser. Para que eu seja perdoado por Deus, por Jesus, eu não preciso de nada além daquilo que Ele fez na cruz. Vocês estão me entendendo? O juízo investigativo não é um complemento à cruz. A cruz não se torna importante por causa do juízo investigativo. Vocês vão já entender o que é juízo investigativo. É o oposto. É o juízo investigativo que independe da cruz, e não a cruz do juízo investigativo. Então, se um dia vocês ouvirem alguém dizer que os adventistas com essa doutrina do juízo investigativo acham que a cruz é minimizada, estão equivocados. Nós não ensinamos isso. Basta para nós a cruz. Mas se a cruz é suficiente, para que serve o juízo investigativo? Por que Deus tem que julgar os meus pecados hoje, se eu recebo perdão desses pecados na cruz? Por quê? Prestem atenção. Se eu disser para vocês que todo perdão tem dois lados, o lado de quem perdoa e o lado de quem é perdoado, vocês concordariam comigo? Concordariam comigo? Todo julgamento tem dois lados, o lado de quem julga e o lado de quem é. Vocês concordariam comigo? Concordariam? Vejam só. A cruz é suficiente para o lado daqueles que são perdoados. Deu para entender? A cruz é suficiente para que o pecador seja perdoado. Mas como é que é a pergunta? Lá atrás. Isso. Como é que eu me aproprio daquilo que aconteceu lá atrás? É porque acontece alguma coisa hoje. Lá atrás. Concordam comigo? Estou na imunidade lá. Quando você aceita Cristo, você se torna imune em algum aspecto, sim. Sim. Se torna imune. Lá de trás. E hoje? Veja, deixa eu corrigir uma coisa aí. Adventistas que pensam, veja, a tua pergunta me fez lembrar dessa colocação que circula na mente de muitos. Que a cruz só resolve o problema dos pecados passados. O problema dos pecados presentes eu resolvo com Cristo no juízo investigativo. Não, não é assim. As pessoas pensam que a cruz só resolve os pecados que eu cometi antes de aceitar a Cristo. Porque a partir do momento em que eu aceito a Cristo, a cruz já não me serve mais. Agora é o juízo. Não é assim que nós entendemos. Você está dizendo que a cruz ela é atemporal. Os efeitos da cruz são atemporais. O que Cristo fez na cruz é permanente. Então, o pecado que eu cometo hoje, mesmo depois de já ter aceito a Cristo, ainda estão atrelados à cruz. E nunca vai ser maior do que a cruz. E nunca um pecado Vai ser maior do que não a graça. dependerá da cruz, seja ele um pecado passado ou seja um pecado presente. Vocês estão me entendendo? Não sei se foi o âmago da tua pergunta, que foi imune lá atrás. Eu lembrei de algumas ideias que circulam na mente de pessoas dentro do nosso grupo a respeito de a cruz é para resolver pecados passados. Os pecados presentes é hoje você e Deus lá no juízo te perdoando hoje. Não, não é assim. É por isso que alguns acham que a gente minimiza a cruz. Não, a cruz, os efeitos da cruz são permanentes. Quando eu peco hoje e peço perdão a Deus novamente, eu estou usufruindo daquilo que aconteceu na cruz. Eu estou usufruindo daquilo que aconteceu na cruz. Voltem comigo. Perdão tem dois lados. A cruz resolve o problema de um dos lados. Qual?
do lado daquele que recebe o perdão. Para que eu seja perdoado, me basta tão somente a cruz. Mas como é que a cruz resolve o problema de quem perdoa? Vou repetir a pergunta que eu fiz ontem. Nós somos naturalmente justos ou injustos? Injustos. É justo o injusto ser taxado de justo? É justo? Porque nossa convicção é que Deus olha para nós, sendo injusto, você agora é justo. Mas, Senhor, eu sou injusto, mas eu vou te declarar justo. Assim mesmo. E onde é que está a justiça disso? Quer ver? Vamos ler, os que estão vindo hoje e não vieram assistir. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 23. Vocês vão começar a perceber alguma coisa de injustiça aí nessa história. Os que estavam aqui comigo ontem já leram esse texto. Os que estão vindo hoje pela primeira vez vão lê-lo agora. Alguém precisa de Bíblia aí, ó. Romanos capítulo 6, verso 23. Meu raciocínio está claro até então. A cruz é suficiente para resolver o problema do pecador, daquele que é perdoado. Mas como a cruz responde à pergunta da justiça de Deus? Vocês vão entender até no final. Romanos capítulo 6, verso 23. Quem encontra a lei? Nós vamos ler muitas passagens, então aqueles que encontrarem, quiserem ler, por gentileza, ler. Porque o salário do pecado... Tá, você decorou, né? Não. 6 o quê? Mas você está com a Bíblia, né? Romanos 6, 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos lá. O salário do pecado é? O que é salário? Falei ontem. Contra a prestação. Você está recebendo aquilo que fez por merecer. Você trabalhou, você merece receber o seu? O que Paulo está dizendo? Você trabalhou e merece receber a quantos? Todos. Porque todos pecaram e carecem da glória. Nenhum de nós, tem um salário diferente que não seja a morte. Aí o verso continua. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ô Paulo, me explica uma coisa, tem injustiça aí. Se todos pecaram e todos devem morrer, então por que alguns se salvam? Porque esse aqui que deve morrer se salva e aquele ali que deve morrer morre. Apontei para lá só de... Mas foi sugestivo. Eu tenho imunidade, Tem imunidade, não é? Tem imunidade. Vocês estão entendendo a pergunta, o âmago da pergunta, o cerne da pergunta? Se todos devem morrer, com que base Deus oferece vida eterna? Se todos fizemos algo para morrer, como é que a cruz me explica isso? A cruz explica isso? Bom, Aceitação. mas por que alguns aceitam e outros não? A tua resposta não está errada, mas ela não atacou o âmago da pergunta. Porque a pergunta está da perspectiva de Deus, não da perspectiva do pecador. Por que Deus oferece para esse que deve morrer, esse aceita e se salva, e Deus oferece para esse que também não merece e esse se perde? Soberania. Tem soberania nisso. Tem aceitação. A resposta não está errada. Mas eu quero que vocês percebam que parece que algo está equivocado. Não na perdição, mas no quê? Na salvação. Porque todos devem morrer. Porque todos pecaram. Ô Senhor, tudo bem, para que me salve, basta eu aceitar a cruz. Mas por que você está me oferecendo a cruz? A cruz não me responde essa pergunta da perspectiva de Deus. Vocês estão concordando comigo? Está claro? Alguma pergunta, alguma dúvida? A cruz é suficiente para que eu receba o perdão. Eu não preciso de nada além da cruz. Para mim, a cruz é completa e autossuficiente. Autossuficiente. A cruz mostra, vejam só. A cruz mostra que Deus é justo. Mas em que sentido? No sentido de que a lei é tão perfeita que ela foi satisfeita. Foi cumprida à risca. Aquilo que a lei exigia, ela de fato teve. E isso mostra que Deus é justo. Esse é o sentido da justiça na cruz. Mas como a cruz mostra a justiça no sentido de que eu, um pecador, devo receber perdão?
Estão entendendo a pergunta? Eu tenho o meu problema resolvido na cruz. Mas Deus resolve o seu problema na cruz ao perdoar? O momento que Necessária aceitação. ele enviou, João 3,16, né? Porque ele amou. Ele nos ama tanto que ele enviou o seu filho, o único filho, né, para dar a vida por nós. Porque conforme o homem pecou, né, e a palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, tinha que haver esse derramamento de sangue para haver, né, a remissão dos pecados do homem, para poder fazer de novo essa Aí conexão Cristo com morre Deus. no lugar, perdoa o meu pecado. Mas como é que Cristo, ao fazer isso, se mostra justo? Porque eu vou fazer a pergunta que eu fiz agora para você. É justo ou injusto ser taxado de justo? Então onde é que está a justiça de Deus ao me declarar justo? A cruz responde essa pergunta? Para e pensa. Momento? Parece que não. Responde. Como? Ora, se ele assumiu toda a responsabilidade por todos os tempos, então sempre estou imune. Uhum. Se eu tenho fé, a imunidade se prorroga. Concordo? Então, se a imunidade se prorroga, tudo que eu faço decorre disso. Então, a minha injustiça vira justiça e minha falta de bondade vira bondade. Na Porque tua está se colocação, prorrogando, está vindo lá de trás. veja, a tua colocação estaria correta, na minha opinião, se nós fôssemos, nos tornássemos justos. Se nós nos tornássemos justos. São duas Mas, perspectivas, né? só que nós defendemos não é que nós nos tornamos justos. Somos declarados. Nós somos declarados justos enquanto ainda injustos. Mas a cruz me dá essa qualidade. Ok, mas a cruz não me torna justo. A cruz só dá o direito de que eu seja declarado justo. Está percebendo a ênfase? Lembra que eu falei da questão da divergência católica e protestante na Idade Média, período da Reforma? Porque na visão católica, Deus te justifica depois que você se torna justo. Você vai deixar de pecar, vai deixar de transgredir a lei, vai se aproximar de Deus. Aí Deus vai olhar para você e dizer: agora sim você é justo e eu vou te oferecer a minha justiça. Para nós protestantes não faz sentido. Porque se eu posso me tornar justo a despeito da ação de Deus, eu não preciso da justiça de Deus. Estão me entendendo? Se eu posso me tornar justo antes de receber a justiça de Deus, a justiça de Deus para mim é irrelevante, obsoleta. Então, na visão protestante, eu, enquanto injusto, sou declarado justo. E onde é que está a justiça disso? É aí que entra essa doutrina chamada juízo investigativo. Aonde é que está a justiça em Deus declarar justo aquele que é reconhecidamente injusto? Você não acha injusto um juiz num júri qualquer, num tribunal qualquer, aquele que declaradamente assume seu pecado, hediondo, fiz porque quis, mas eu vou te absolver assim mesmo? Parece, não soa? Tem algo errado, isso não é justiça. Não é, não dá. Então por que Deus declara justo aquele que é reconhecidamente injusto? O amor. Lembra que a cruz ela envolve o amor e a justiça, né? A justiça no sentido de que Deus cumpre a lei, mas não a justiça de que Deus é justo ao justificar. Estão entendendo a pergunta? Mas esse exemplo do tribunal, por exemplo, se alguém cumprisse pena no lugar do outro, foi o exemplo que ontem, que anteontem você deu, do rei que deu os seus próprios olhos, e aparentemente foi justo. Mas veja só, eu sempre vai me obrigar a falar de algo que eu ia falar só no final, tá bom? Vejam só, eu cometi um crime hediondo, assassinei alguém, triplamente qualificado, vamos gravar um negócio, triplamente qualificado. A pena, sei lá, no Brasil às vezes termina até, permite um exagero, até em sexta base isso, mas enfim. A pena é X. E eu cumpri a pena. Saí da prisão. A partir do momento em que eu saí da prisão, vejam só a minha pergunta. A partir do momento em que eu saio da prisão, eu sou um assassino?
já cumpriu sua pena. Você continua sendo um assassino. E aí, olha como dá divergência, né? Porque vocês olham de perspectivas diferentes. Pela lei do homem. E é aqui que eu quero ressaltar as duas perspectivas. Da perspectiva jurídica, eu não devo mais nada. Mas a sentença jurídica não tira a marca que eu carrego. Eu sou um assassino. Veja. Traz isso para Deus. Você me obrigou a falar o que eu ia falar só no final. Deus justifica. Oferece a justiça. Por que ele pode oferecer a justiça? Porque a lei já foi satisfeita. Mas a justiça de Deus não me transforma em alguém justo. Eu continuo sendo injusto, mesmo recebendo a justiça de Deus. Então a cruz, ela acaba resolvendo apenas uma parte do problema. Da perspectiva de Deus. Da minha está tudo resolvido. Eu não preciso de nada além da cruz. Mas como Deus se mostra justo, vai oferecer a sua justiça para aquele que é injusto. Vocês estão entendendo a pergunta? Por que o juiz investigativo, na minha opinião, ele cai como uma luva nesse cenário? Como uma luva. Quando você abre o primeiro livro da Bíblia, a gente não vai ler por causa do tempo, Gênesis capítulo 3. O homem pecou. Deus é onisciente, Deus não é onisciente? Chega lá com Adão. O Adão, o que você fez? Por que Deus faz perguntas se ele já sabe? O que você fez, Adão? Senhor, foi assim, assim, assim. A mulher, ô mulher, que coisa é essa que você fez, Senhor? Foi assim, assim, assim. Foi a serpente. Curiosamente, a serpente é a única que para. A única. Não pergunta. Que não tem pergunta, já vem uma sentença. Né? Quando você lê esse capítulo do A Gênesis. serpente feminina sempre cai do lado feminino. Sem problema. Veja, o pecado entra no mundo por causa da mulher, mas a salvação também entra no mundo por causa da mulher. Não vejo mais. Toma aí. Saiu bem, Toma aí, valeu? Vejam só. E tem muita teologia nisso, você viu? Enfim, Apocalipse, uma série de coisas. O que Deus está fazendo aqui, amigos? Investigando. Por que investigar? E a investigação de Deus ali no Gênesis 3, ela aparentemente, não, ela explicitamente deixa transparecer para nós que Deus considera Adão e Eva como vítimas. Deus promete a eles uma salvação, mas não considera como vítima a serpente. O pecado de Satanás é completamente diferente do pecado que o Senhor cometeu. Veja do grau de pecado que a gente falou ontem. Veja. Não houve plano de salvação para anjos. Por que não? Outra história. Mas houve um plano de salvação para os seres humanos. Isso você vê implicitamente no Gênesis capítulo 3. Deus começa a investigar. Por que Deus quer investigar? Se Ele já sabe tudo. Porque Ele quer que suas criaturas saibam que ao emitir qualquer sentença, Ele é justo. O juiz investigativo nos mostra, tem um propósito. Mostrar que Deus é justo ao oferecer sua por meio da cruz. Estão entendendo? Eu já falei a conclusão já para vocês. Mas vocês vão entender até o final dessa aula aqui, vocês vão entender como essa conclusão faz sentido. Veja uma coisa curiosa. Vamos lá, Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Último livro, pessoal. 208. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Enquanto nós leis, por gentileza. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz. O que esse anjo está dizendo? Agora ele vai dizer. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, e também as fontes da Tem terra. mais teologia do que vocês imaginam nessa passagem. Eu quero destacar a princípio. O anjo aparece tendo o evangelho para anunciar para todo mundo. A hora do juízo de Deus é chegada. Quando o anjo fala assim, a hora do juízo de Deus,
Vamos interpretar essa hermenêutica agora. Vamos interpretar essa expressão. Juízo de Deus. O que você entende quando a Bíblia diz juízo de Deus aí? A sua justiça. É chegada a hora do seu juízo. O juízo de Deus. Quem está sendo julgado nesse juízo? Não, é assim que a gente interpreta. Mas não é assim que a gente deveria interpretar. Está entendendo? Esse verso deve ser entendido da seguinte maneira. Juízo de Deus é o momento em que Deus está sendo julgado. Espera aí. Deus sendo julgado? Como assim? Não é Deus quem julga? E aqui você está me dizendo que Deus está sendo julgado? Se tivesse, não sei se há calvinistas aqui, mas caso tivesse, ele ia abominar esse meu discurso. Meu discurso. Mas é isso que o texto quer dizer. É o momento em que Deus está sendo julgado. Mas de que forma? Vocês concordariam comigo se eu dissesse que toda vez que eu julgo, eu automaticamente estou sendo julgado? Sim, é como dizem, né? Que quando você aponta um dedo, né? Mas de que forma? Mas de que forma eu estou sendo julgado ao julgar? Me colocando na melhor condição do que aquele. É simples. Quando eu julgo alguém, há um outro alguém avaliando se o meu julgamento é o quê? Justo. Nesse momento, todo o universo vai estar sendo. É isso mesmo. Quando alguém julga, quando o juiz lá, quando Gilmar Mendes dá um habeas corpus para alguém, é quase um anticristo. Né? Quando um juiz emite uma sentença, ele também está sendo julgado. Porque nós avaliamos se tal sentença é de fato justa. Quando é que Deus está sendo julgado? Quando ele julga. Quando ele emite a sua. Esse texto fala do juízo investigativo, que chegaria. Que Deus começaria a julgar. Mas quando ele começasse a julgar, haveriam aqueles que também estariam vendo se tudo aquilo é justo. Vendo se tudo aquilo. E quem são esses? Esse anjo voando aí que eu nunca vi também. Esse anjo? É. Uma metáfora para falar daqueles que pregam sobre isso aí. Bom? E aqueles que estão pregando isso, levando esse evangelho a toda a nação, tribo, língua. E esse evangelho é eterno. Veja só, ele nunca mudou. Não houve um evangelho em que a salvação era pela lei. O evangelho sempre foi a salvação é pela graça. Nunca mudou, ele é eterno. E há um conteúdo dentro desse evangelho. Justiça, juízo, adoração. O sábado está implícito aí, tá bom? Adorar é aquele que fez o céu, a terra. A palavra sábado não aparece na Bíblia. Mas essas sequências, aquele que fez o céu, a terra e o mar, não há a menor dúvida. É uma referência aos quatro, adorai. Lembra-te do sábado, porque em 6 dias fez o Senhor do céu, a terra e o mar. E João muda aqui. João muda. Ele diz, e as fontes. Isso é uma referência ao quê? Aonde aparece a expressão na Bíblia? No Gênesis. No dilúvio. Que indiscutivelmente foi o quê? Um juízo de Deus. Um juízo de Deus. Eu sintetizei aqui várias horas de leitura para vocês. Que leitura desse texto para vocês. Mas o que eu quero que você aprenda aí. Quando Deus se propõe a julgar, Ele está se colocando na condição de estar sendo julgado. Deus é justo ao perdoar. Deus é justo ao perdoar. Vamos entender um pouquinho agora o que é esse juízo de forma mais específica. Aqui estão as bases dele. Elas estão claras para vocês? Está fazendo sentido ou tem coisa aí que não está encaixando? Isso aí? Tem coisa estranha. Qualquer momento vocês podem perguntar se quiser. Em que lugar ocorre esse juízo? No céu? Por que no céu? Vamos ler o Porque texto. onde ele está? Por que ele não poderia julgar aqui? Porque a terra é impura, está com pecado, contaminada pelo pecado. Sim. Mas lembre-se de uma coisa. O pecado começa onde? No céu. Vamos ler a Bíblia? Deu para mim. Vamos ler 2 textos de Êxodo, capítulo 25. Vamos ler só um. Só um que interessa. Êxodo capítulo 25, verso 40.
Êxodo 25, verso 40. Podem ler. Depois que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Foi Deus dizendo para Moisés: Moisés, você vai fazer um santuário. Você vai construir esse santuário exatamente como um modelo. Então, o santuário terrestre é um modelo de algum outro santuário. É um modelo. É uma cópia de algo que Moisés viu em algum lugar. Vamos para Hebreus agora. Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. Página 1 e 2. No final da vida. Página 1 e 2 no final. Mais que final. Tá quente, tá quente. Página 8. Pode ler. Qual verso? 1 e 2 do capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não um homem. Veja, te leu em Êxodo que Moisés fez o tabernáculo da terra segundo algum Exemplo. modelo. Em Hebreus você lê que Deus fez um santuário, não foi o homem quem fez, foi o próprio. Capítulo 9, verso 24. Mesmo livro, só vira uma página aí só. Capítulo 9, verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Deus, Jesus, entrou num santuário que está no céu. Onde é que ocorre o juízo? Se o santuário da terra era um modelo de um santuário que está no céu, e no santuário da terra, o juízo, havia um dia de juízo, e o santuário da terra, no dia do juízo, o juízo ocorria no santuário, então nós entendemos, por essas passagens, o quebra-cabeça se monta, que Jesus julga um santuário que está no céu. Concordam comigo? O santuário da terra foi um modelo do céu. No santuário da terra, acontecia um dia de juízo em que o juízo era realizado dentro do santuário, pelo sumo sacerdote. Então, supõe-se que Jesus, no santuário que está no céu, julgue neste mesmo santuário. Ok? Dá para entender isso aqui? Mas por que Jesus tem que julgar lá? É a pergunta que eu coloquei a você. Porque o pecado não começa aqui. Diga. O pecado, a primeira fase do pecado não é na terra. Por isso que eu fiz questão de, na quinta-feira, dar um contexto para vocês do porquê a morte da cruz de Cristo. O pecado não começa na terra. O pecado na terra é fruto, é uma expansão do pecado de origem celestial. A gente pensa no céu como um local sem pecado, de paz e alegria eterna. Mas a ironia é que o pecado começa no céu. A passagem de Isaías que fala que era querubins, amado, estrela da manhã, assim, tem a ver com Satanás e os anjos que foram lançados na A terra? condição deles. Você tem texto de Isaías em Ezequiel. Né? Que a gente entende ali em Isaías tem uma visão, inclusive, de Deus em seu santuário. Ai de mim, porque vi o Senhor no céu, se grande trono, enfim. O que eu quero que você entenda a princípio? É que aquele a quem Isaías vê é Jesus. É o Filho, não o Pai. Mas é o Filho. E você vai achar que eu vou tocar nisso aqui daqui a pouco. Por ora, o santuário ocorre no céu, primeiramente, porque o problema começa lá. É natural nós pensarmos que Deus deva começar a resolver o problema do mal por onde ele começou.
Porque os primeiros a terem dúvidas a respeito da justiça de Deus foram aqueles que moram no céu. Vejam só, eu disse ainda há pouco, se Deus julga, Ele também está sendo por quem? Por aqueles que primeiro tiveram algum ponto de interrogação a respeito do seu governo, da sua justiça. Ponto curioso. No mundo ocidental a gente divide poder legislativo, executivo e judiciário. No governo de Deus, tudo é um só. Planalto, sede do poder executivo. O STF, sede do poder, e o Congresso, sede do poder. Você tem três coisas bem distintas. Na Bíblia, tanto o poder executivo, judiciário e legislativo, tudo está centralizado no santuário. Lá na terra, o sacerdote era aquele que julgava, é de lá que vinham as leis. É tudo ali. A mesma coisa no céu. O santuário do céu é a sede do governo de Deus. É a partir dali que ele se mostra como um justo governante. A partir de seu santuário. E foi nesse santuário que primeiramente aconteceu o pecado, o mal. Então supõe-se que é a partir dali que Deus deva começar a resolver o problema do mal e do pecado. Os primeiros a terem dúvidas, porque Satanás introduziu a dúvida, Deus é justo mesmo? Deus é justo? Vejam só. Como saber que um governo é melhor que o outro, se não há nenhum outro governo além do que já está? Por que Satanás conseguiu implantar a dúvida? Porque não havia parâmetro. Por que nunca mais haverá dúvida? Porque agora tem parâmetro. Entenderam? Então os anjos tiveram dúvida. Deus é justo. Então Deus vai lá no céu agora, começa a julgar os meus pecados, os nossos pecados, oferecendo a sua justiça para nós, para que estes anjos consigam entender que Deus realmente é. E quando eles entenderem, aí seremos nós que vamos. Porque lá no Espaço Novo Tempo, o pastor Elton não foi salvo e outros foram salvos. Senhor, tem algo errado nessa tua justiça aí. Vem cá, eu vou te explicar. O texto que você leu em Daniel ainda agora. Se assentaram-se os tribunais e abriram-se os livros. Está tudo registrado. Porque Deus quer comprovar a sua justiça. O juízo investigativo, primariamente, não é para mim. O juízo investigativo, primariamente, é para quem? Para Deus. Porque eu preciso somente da cruz. Vocês estão me entendendo? Eu preciso somente da cruz. Mas é nesse juízo investigativo que ocorre hoje que aquilo que aconteceu na cruz se torna benéfico. A dúvida da justiça é extirpada. Porque a cruz resolve o meu problema. Mas como resolve o problema de Deus? Da sua justiça. Deus então tem que mostrar a sua justiça. Olha só, uma coisa não foi muito clara. Se para eu ser salva, aquele sacrifício que foi feito passa pela minha aceitação, não é verdade? Uhum. Então eu aceitei. Como Deus se mostra justo diante da minha aceitação? Não entendi bem a tua pergunta. Deixa eu ver assim. Existe o salvo e o não salvo. O salvo aceitou, o não salvo não aceitou. Vamos colocar assim em linhas gerais. Eu aceitei. Como eu vou ser julgada mediante essa aceitação aos olhos de Deus? Porque aos meus olhos resolvi o meu problema. Aceitei, estou salvo. E como ele faz essa salvação ser concretizada ao julgar? Porque eu já aceitei, então já me é dada. É o que eu vou falar agora. Poxa. Eu falei até agora do lugar do juízo. Onde é que ocorre o juízo? Por que no céu? Porque é lá que tudo começa. É lá que está a sede do governo. É por isso que no Apocalipse, a sede do governo de Deus sai do céu e se transfere para onde? A gente pensa que nós vamos morar com Deus, não é? Errado. É Deus quem vem morar conosco. No céu nós passaremos apenas uma temporada entendendo a justiça e nós chamamos isso de milênio. Chamamos isso de milênio. Depois que essa justiça for compreendida, todo mundo sabe que Deus é justo. Aqueles que se salvaram, salvaram pela graça porque Deus é justo. Aqueles que se perderam porque Deus é justo. A sede do governo de Deus sai do céu, a Nova Jerusalém se estabelece. Aqui será o centro, a capital do universo. Toda a estrutura vai ser modificada, não? Isso é magnífico. Né? Toda a estrutura vai ser Alguém estava vivo quando a capital saiu do Rio de Janeiro para Brasília?
Tem um aqui sim. Tem sim. Agora você imagina a Tem cena. vários. Tem vários aí. Esse planetazinho de nada. Esse planetazinho de nada se transformando na capital do universo, a sede do governo de Deus. Isso é fantástico. Isso é incrível. Eu costumo dizer para quem não aceita o cristianismo é extraordinário demais para ter sido inventado por alguém. Extraordinário demais. Para que alguém pudesse ter inventado uma fábula, suposta fábula como essa. É como dizem que é para acalmar multidões, né? O êxito de pessoas que transgrediam algumas leis romanas, então eles colocaram Deus como um tirano, né? Uhum. Você me fez lembrar uma pergunta, uma crítica que um ator certa vez fez. Ora, se Jesus morre e ressuscita, ele abandona a causa pela qual ele morreu. Entenderam a pergunta? A causa de Cristo era morrer em lugar do homem. Ele morreu. Mas ele ressuscitou. Então ele abandonou a causa pela qual ele, porque na mentalidade dessa pergunta, ele deveria continuar. Bom, veja, eu gosto de ilustrar com Nelson Mandela. Nelson Mandela tinha uma causa e foi preso por causa dessa causa. Quando ele saiu da prisão, ele abandonou a causa dele? Não. Por que não? A causa continua tendo sido abraçada ainda que Jesus ressuscite, porque a lei exigia a morte. Jesus morreu. Ponto final. Ele vive porque ele tem vida inerente. Mas ele morreu, experimentou o que nós experimentamos, porque essa era a causa a qual ele abraçou. E assim por diante. Vamos lá. Acho que agora eu vou responder a tua pergunta. Antes de responder a tua pergunta, o tempo em que ocorre esse juízo. O lugar? No céu. Mas em quando é que ele começou? Vamos lá. Eu vou ler só um texto de Daniel por causa do tempo. Daniel capítulo 8, verso 14. Daniel 8, 14. Pode ler? Pode ler. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nesse verso você tem um tempo, 2.300 tardes e manhãs. Você tem um lugar, um santuário e uma ação, a purificação do santuário. Esse texto aí é muito importante, muito importante. Eu vou destacar apenas o tempo, 2.300 tardes e manhãs. Para simplificar, são 2.300 anos. O anjo está dizendo, a partir de um momento, você vai contar 2.300 anos, e quando se terminarem esses 2.300 anos, então começaria o juízo. Começaria o juízo. Para nós adventistas, dia 22 de outubro de 1844, começa o que nós chamamos de juízo. Nós sofremos críticas com essa nossa posição, porque muitos argumentam assim. Por que Deus esperou tanto tempo para começar a julgar? Foi para o céu? O que ele ficou fazendo lá? Até 22 de outubro de 1844 para começar a julgar. Vamos lá, vamos voltar à área do direito aí. Há pouco tempo aconteceu um caso curioso aqui no Brasil. E singular. Não lembro qual foi o estado, não sei se foi Goiás. O filho de uma desembargadora... Goiás. Goiânia? Goiás. Goiás? Minha esposa de Goiás. Não, Mato Grosso. Mato Grosso, né? Mato Grosso. Filho de uma desembargadora foi acusado de um crime, não recordo qual. Tráfico de drogas. E pela primeira vez na história do Brasil, ele foi julgado, se eu não estiver enganado, me corrija, foi sentenciado e foi absolvido. Em quanto tempo? Poucos dias. Poucos dias. Com a conveniência, a justiça é rapidíssima. Prestem minha atenção. Eu estou destacando a questão do tempo.
Por que esse é um caso em que nos levanta suspeita de justiça? Porque esse é um caso que nos levanta suspeita de um julgamento injusto. Por que lenta? Não, nesse caso é o oposto. Não, mas os julgamentos normais São lentos. E a gente reclama porque são demais lentos. No Brasil existem várias entidades, cabe uma série de recursos atrás de recursos que torna a justiça extremamente lenta. Mas esse caso é singular, porque a suspeita de injustiça vem porque ele foi rápido demais. Era filho da desembargadora. Foi rápido demais. Há uma suspeita de que há injustiça nesse julgamento. Cristo morre na cruz. Antes de subir ao céu, Cristo dá uma ordem aos discípulos. Que ordem é essa? Por todo mundo. Fazer o quê? Prega o Evangelho. Onde estaria a justiça se o juízo começasse antes da pregação do Evangelho? Com que base as pessoas poderiam ser julgadas por aquilo que elas sequer tinham noção de aceitação? Vocês estão entendendo? Sim, mas aí entra questões que muita gente não ouviu, nasceu, viu, nem ouviu falar de Jesus. Veja, vou abrir um pequeno parênteses. As pessoas, todas aquelas que são julgadas, ouviram falar de Jesus. Não como você e eu ouvimos falar. A gente podia entrar num aspecto antropológico aqui e mostrar. Paulo vai falar em Romanos que Deus se revela aos gentios por meio das coisas criadas. Por meio das coisas criadas. Nós conhecemos Deus por meio deste Evangelho. Muitos conhecem o mesmo Deus, não por causa da Bíblia, mas porque, de alguma maneira, por meio das coisas que foram criadas, Deus se revelou a eles. Isso se generalizou. Você disse que não vai também te colocar na parede, só se você puder nos ajudar nessa dúvida que eu tenho. Porque Jesus, ele falou, vamos pedir pregar. Só que países fechados, por exemplo, a Coreia do Norte, por exemplo, ali não se é proibido. As pessoas nascem, vivem, morrem, nunca ouviram falar de Jesus. E nunca são confinadas a um lugar restrito sem essa tal natureza, nunca viram uma cachoeira, coisa do tipo. E até a restrição das imagens do mundo. Né? Sim. Então, assim, como é que elas serão julgadas? Né? É porque a gente pensa o seguinte, nós temos a seguinte mentalidade, que elas são julgadas. Deixa eu tentar reformular a minha resposta. A gente pensa, nós temos a mentalidade de que o Evangelho a ser pregado, para que as pessoas conheçam Deus, é só a Bíblia. Não. A Bíblia é uma revelação suprema, é a revelação suprema deste Evangelho. Mas é possível ter acesso a esse Evangelho de forma limitada fora da Bíblia. Como? Paulo diz, por meio das coisas que foram criadas. Então, num julgamento, Estevão fala, Deus não leva em consideração o tempo de... Você vai ser julgado por meio daquilo que você soube. Então, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, como nós ouvimos, não significa que elas vão ser julgadas sem terem ouvido, sem terem tido algum acesso, ainda que mínimo, ao Evangelho. E aqui eu toco num outro ponto. A pregação do Evangelho, vejam só, a pregação do Evangelho, biblicamente, não é responsabilidade sua, nem minha. Não sou eu quem prega o Evangelho. É Deus. A pregação do Evangelho na Bíblia é uma responsabilidade de Deus. Nós, seres humanos, somos apenas instrumentos. Alguns podem alimentar a ideia de que se nós não pregarmos o Evangelho, Jesus não vai voltar. E Jesus fala, poxa vida, vocês estão demorando muito aí para pregar o Evangelho, eu estou louquinho para voltar. Não é assim. É porque a Bíblia não fala isso. No livro de Atos, a Bíblia fala que nós somos chamados para ser testemunhas, não pregadores. Veja, é Deus quem toma conta da pregação do Evangelho. Se eu cruzar os braços, todos nós, que a partir de hoje ninguém sai dessas portas para fora para pregar o Evangelho, o Evangelho não vai ser pregado? O que vocês acham? Deus vai suscitar o Evangelho nem de pedras, se Ele quiser. Ele fala que Deus pode fazer descendente de Abraão dessas pedras aqui. Se vocês se calarem, as pedras vão calar. Mas o Evangelho será pregado. Tem crianças falando já, né? Até mandei para o grupo, a garotinha de 3 anos, e o Raul perguntou para ela
como que ela decorou aquelas passagens da Bíblia. Ela falou que ela ouviu, né? Ela só ouviu e ela guardou. E ela pegou e pregou para o mundo inteiro através daquele programa o que ela ouviu, com 3 aninhos de idade. Aí eu vou tentar especificar um pouco mais a tua colocação. Aí eu falo da questão antropológica. Uma coisa que impressionou muitos missionários, antropológica e missionológica, uma coisa que impressionou muitos missionários cristãos quando levaram o evangelho para além-mar, é que quando eles chegaram para pregar o que nós pregamos, já havia nestas culturas muitos pontos em comum com esse evangelho que eles tinham para pregar. Como? Tradições. Não é? Vou te dar um exemplo bíblico. Paulo. Paulo pregando ao Deus desconhecido? Ao Deus desconhecido. Aquilo ali, eu estudei essa história de Epimênides, o profeta de Creta. Paulo usa aquilo como um ponto de contato. Abraão era aquele que foi chamado por Deus. Mas Abraão oferece dízimo e reverencia a Melquisedeque, que é da terra de Salém. E esse Melquisedeque, que só aparece naquele trecho ali na Bíblia, adorava o mesmo Deus de Abraão. Bom, o que eu quero dizer é que Deus prega o Evangelho a despeito de nós. E essas pessoas podem não ter acesso ao Evangelho que nós temos, mas elas terão acesso a algum conteúdo, grau de informação, de conteúdo, que lhes permitirá ser julgadas por Deus. Sim, mas algumas pessoas não tiveram, já se não vão ter essa oportunidade. Quem sempre joga futuro, Bem, né? eu particularmente penso que não. Eu particularmente penso que não. Eu morri sem ter ouvido falar de Jesus. Eu diria que há pessoas hoje que não conhecem Jesus. Realmente nem sabem quem é Jesus. Há países extremamente fechados. Mas não significa que essas pessoas não tenham tido algum conteúdo que lhes permitisse aceitar Jesus. Exatamente. Está entendendo? O meu pensamento, aí é só meu, né, por saber que as pessoas nunca ouviram falar de Jesus e já se foram, né, porque é aquela história que você até mencionou, né, que o Deus diz para aquele que pregava e que expulsava demônios, que fazia, nunca os conhecia. Porque a piedade, o amor que as pessoas têm, né, isso não é que elas são merecedoras pelas obras, mas por aquilo que elas seriam se tivessem o conhecido, né, Jesus na sua essência, que elas não conheceram, mas se elas tivessem conhecido, dentro daquilo que ela é como pessoa, né, talvez o faça ser justificado por tudo. Deixa eu corrigir um ponto desse. Uma dúvida, então como se explica aquela passagem que diz que terão pessoas no céu que vão perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? Feridas são essas nos teus pés? Nas tuas mãos. Nunca ouvi falar. Texto de Zacarias, veja. Eu posso dar uma resposta. Deixa eu responder dele primeiro que eu vou responder. Veja. Até aqui a linha de raciocínio. Você estava perguntando. Estava pouco para falar para você, na ponta da língua. Tem que ficar calado até o segundo. Foi isso não? Não. Só meio gente, pode ir até meio de meia? Pode. Porque a sua proposta é explicar. Mas é que eu estava meio algo daqui a pouco eu levo. Perguntar de novo. Porque as pessoas que não conhecem, não ouvem falar de Jesus Cristo. Não conhece o plano de salvação, não foi apresentado, está ali. E Deus vai ter que julgá-lo de alguma maneira. Talvez pela forma como, pela essência da pessoa, pela natureza da pessoa. E se ele, Deus pode dizer, olha, se você tivesse me conhecido, você seria colocado isso. É que você tocou no ponto que você disse assim, isso aqui é algo que eu penso em particular, foi isso que instalou, deu. Mas você também não lembra, né? Você responde a dela, eu não sei o que pode ser. Mas nessa questão, mesmo algum, vamos botar uma tribo que nunca tenha ouvido falar de Jesus, e eles têm um código de ética deles. Eles têm uma noção do que é certo e do que é errado. Ao meu ver, Deus vai julgar por isso. Né? Vocês têm o seu código de ética, vocês têm uma noção do que é certo e do que é errado. Então, por ali é que eu penso que Jesus vai... As pessoas que serão julgadas, elas não serão julgadas no vácuo. Elas terão alguma base para serem julgadas, mesmo aquelas que já morreram. Eu ia pegar o gancho do Glaucio, porque ele falou em tribo pode ser muita coisa, mas vamos pegar uma tribo indígena.
né, você vê que eles nunca ouviram, vamos pegar uma tribo indígena que nunca tem ouvido falar de Cristo, mas como ser humano, eles sentem a necessidade de adorar. E ninguém implantou, ninguém foi lá e ensinou isso. É tanto que alguns erguem altares, eles fazem aquelas máscaras para adorar, e ninguém foi lá ensinar para eles. Mas nessa mesma tribo indígena, há aqueles índios que no coração deles, eles preferem não adorar as imagens, mas a natureza. Então acho que isso de repente pode ser um exemplo de que o ser humano foi feito para adorar, ele sabe que existe ali um ponto para adorar alguém, e até na própria tribo indígena que ninguém ouviu falar, eles se dividem. Né? É o que Paulo diz, por meio das coisas criadas, as pessoas podem ter acesso a Deus. Né? A antropologia explica isso. Então existe um povo, uma cultura que não tem uma adoração. Embora os ateus reclamem, mas a religiosidade é inerente ao ser. Sim. E assim, a gente tem a má percepção de que Deus só vai julgar quem conhece, segundo o que a gente conhece. É isso que eu queria corrigir. Então, não rola essa assim. pergunta. É bem sinal de que pessoas que não ouviram falar estarão lá, porque sem saber que feridas são essas. Por isso que eu queria entender essa parte. Lembrei. Agora eu me esqueci de novo. Você me atrapalhou, tá? Você cala a boca aí. Tem um monte de bomba aqui hoje. Eu queria corrigir a interpretação que se dá para esse texto de Mateus. Isso que eu não conheci. Veja, esse texto de Mateus, quando Jesus diz apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, é porque eu corrigi essa interpretação e depois corrigi essa interpretação. Duas interpretações precisam ser corrigidas. Jesus está falando para um grupo específico de pessoas. Jesus acaba de dizer assim: acautelai-vos dos falsos que se aparentam como ovelhas, mas são lobos devoradores. Você sabe que alguém é um profeta pelos seus frutos. Pelos seus frutos, Jesus está falando de profetas. Profetas. Aí Jesus continua o seu discurso. E no meio desse discurso, Jesus diz: porque muitos vão se levantar dizendo que fizeram milagres em meu nome. Mas naquele dia eu vou dizer para essas pessoas: eu não vos conheço. A gente tem que respeitar esse contexto. Ok? Jesus está falando daqueles que se propõem a agir em nome deles. Supostamente fazendo milagres, curas. Em nome de Jesus, não é Deus quem está realizando isso. Deus não conferiu esse poder para essas pessoas. É para esse grupo, é Senhor, em teu nome, para esses falsos profetas. Senhor, em teu nome nós expulsamos. Eu nem conheço vocês. É isso que Jesus quer dizer. O Timóteo fala que ele nega a eficácia dessas coisas. Então, veja. Ele vai estar mais apto a entender o que eu vou falar, porque ele fez uma classe de hermenêutica comigo. Hermenêutica bíblica. Quando Zacarias... Vou causar polêmica. Quando Zacarias usa esse texto... André também. Quando Zacarias diz que feridas são essas nas tuas mãos, Zacarias não está falando de Jesus. É só ler o contexto. É uma ironia de Zacarias. É uma ironia de Zacarias. Zacarias está falando do que é ser profeta naquela época. Ser profeta seria uma coisa terrível. Terrível. Você vai chegar na casa dos teus amigos, você vai apanhar, você vai sofrer, você vai chegar na casa dos teus amigos e vão te perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? São feridas que os meus amigos me fizeram. Foi feita na casa dos amigos meus. Zacarias não está falando diretamente de Jesus. Talvez nem tenha pensado em Jesus ao falar isso. Mas então por que a gente fala que é Jesus? Porque é um fenômeno na Bíblia, na interpretação bíblica, de ampliação de alguns palavreados, de alguns linguajares, de algumas palavras, fraseologias. E nesse processo de ampliação, a fraseologia original perde aquele... Se você for interpretar Zacarias está sendo irônico. Tem que explicar isso para os arautos do rei. Maravilhosa aquela música, eu cantei muito, mas só depois que se estuda que se entende, né? O que se quer dizer com isso. Então, nesse processo de fraseologia, a frase não é interpretação daquilo, mas é o uso das palavras. Se atribuiu tais palavras para aqueles que vão chegar ao céu e vão perguntar pelas feridas de Jesus. Jesus vai ter que explicar porque eles não sabiam. É só isso. Aí a gente tem que estudar mais profundamente para entender esse processo aí. Uma classe de hermenêutica nos ajuda.
Bom, uma classe hermenêutica nos ajuda. Eu não estou falando do tempo. O que eu quero entender? O juízo só pode começar a partir de um tempo em que há base para que o julgamento aconteça. E o que agrava mais a situação é que no meio desse fluxo histórico de pregação do Evangelho, Daniel nos previu que o Evangelho e a verdade seriam deturpados. O que agravaria mais a pregação do Evangelho, retardaria ainda mais o começo do juízo. Aí dá a profecia de um povo que vai restaurar essa verdade. É só após a restauração dessa verdade que Deus agora pode dizer: agora sim eu posso começar o juízo. Por quê? Quando alguém fizer uma crítica, porque Jesus fazia o quê? Tanto tempo para esperar o juízo? Porque o juízo só pode começar depois que o Evangelho e a verdade forem estabelecidos. Eu acho que agora eu começo a responder a tua pergunta. Se eu responder, você faça novamente, André. Pode deixar. Quem são os agentes do juízo? Quem são as pessoas que estão agindo nesse juízo? João capítulo 5, verso 22. Vamos lá. João capítulo 5, verso 22. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Quem é que julga, o pai ou o filho? O juiz nesse juízo é o filho. Você vai ver agora, da área da jurídica aí, a promotor, ou havia promotor, a testemunha, a advogado, a juiz. Tem toda a cena preparada aí para gente. Quem é o juiz? Jesus. Jesus é aquele que vai julgar. Quem é que vai advogar? 1 João, capítulo 2, verso 1. 1 João, capítulo 2, verso 1. É mais pro final. Primeira João 2:1. 2:1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. O justo. É um advogado? Justo. Advogado. É justo esse advogado aí. Ele fez, Na guerra seriam duas pessoas. Mas peraí, como é que pode ser juiz e advogado ao mesmo tempo? Veja, queridos amigos, vou falar uma coisa feia aqui para vocês, que advogado não vai gostar não. O juízo de Deus, a justiça de Deus, não é imparcial. A justiça de Deus não é imparcial. Quando Deus julga, Deus quer fazer de tudo, não para condenar, mas para salvar. Paulo vai falar isso em Romanos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como você se sentiria ao chegar num júri, descobrir que o teu pai que te ama, que está te advogando, é ao mesmo tempo aquele que vai te julgar? Ganhei a causa. Não há chance de eu ser condenado. Lutero tinha um pensamento: quando olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. O juízo de Deus não é para condenar. O juízo de Deus é para... As pessoas criam a mentalidade de juízo, de justiça, de agora vão ter que prestar contas. Amigos, a prestação de contas é para mostrar que Deus é justo ao te salvar, não a te condenar. É mais fácil se salvar ou se perder? À luz desse cenário, é muito mais fácil se salvar. Aqueles que se perdem, se perderão porque fizeram de tudo para se perder. De tudo para se perder. Aí eu acho, você perguntou como é que Cristo pode oferecer. É porque ele é juiz e advogado. E a intenção dele não é condenar. A intenção dele é, isso lhe dá direito a oferecer a sua justiça.
Mas veja, eu talvez não tenha respondido aquela pergunta. É justo declarar o injusto como justo? Vou voltar na ilustração daquele criminoso, o assassino. Embora ele tenha sido pago a sentença, tenha saído da cadeia, da prisão, ficou a marca ali de que ele é ele pode levar a vida normalmente como qualquer um que nunca tenha cometido o crime. Porque o juiz que emitiu tal sentença foi o juiz que pagou a sentença. De tal forma que, para a lei, aquele assassino não é mais considerado um assassino. É aqui que se torna justo o injusto ser declarado justo. Só haveria injustiça nessa declaração de justiça para com o injusto se a lei não fosse satisfeita. E aqui que entra o promotor, ou entrava o promotor. Porque enquanto Cristo não havia morrido, veja como o juízo depende da cruz e não o contrário. Porque enquanto Cristo não havia morrido na cruz, a lei não havia sido satisfeita. O promotor, o acusador, o qual fala Apocalipse, Jó, você viu, tinha base jurídica para dizer, pode ser perdoado, porque o salário do pecado é a morte, não pode perdoar. Se você estiver perdoando, você está sendo injusto. E durante muito tempo, você viu em Paulo comigo, 6,23, Deus deixou pecados impunes, para que quando ele morresse, a sua justiça fosse comprovada. Agora, ao oferecer justiça, Deus pode ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vocês estão entendendo o pensamento de Paulo? Até a cruz, Satanás tinha direito, tinha um promotor nos acusando. Você lê isso em Apocalipse 12, os anjos lá no céu dizem, alegria, porque foi expulso do céu o acusador de nós, aquele que os acusa de dia. O que Satanás vai fazer no céu lá em relação a Jó? Jó não é bonzinho não, meu amigo. Jó não é bonzinho, ele é interesseiro, acusando. Não há mais promotor no juízo de Deus, mas há testemunhas. Os anjos precisam entender que Deus é justo, para que na mente deles nunca mais paire no ar a dúvida a respeito de quanto Deus é justo. Estão entendendo? Tem uma... Pergunte. A gente acabou de ler em João, logo abaixo está escrito que em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Veja, o que define o significado de uma palavra? Primariamente é o contexto. A gente pensa que é o dicionário. Não, o dicionário faz nos mostrar o uso da palavra em diferentes contextos. Juízo, nesse contexto, claramente é condenação. Sinônimo de condenação, não de julgamento. E é por isso que às vezes nos dá uma confusão. Porque a gente tende a interpretar juízo como simplesmente significando condenação. Não é? Que aquele que está em Cristo Jesus não entra na minha condenação, não entra no meu juízo. Mas o juízo de Deus é para a justiça, é para a salvação, para perdão, e não para a condenação. Então a gente tem que olhar sempre a palavra dentro do seu... Vou dar um exemplo, aula de hermenêutica lá de novo. João diz assim, porque Cristo se fez carne e habitou entre nós. O que o João quer dizer ao usar a palavra carne? Se tornou humano. Paulo vai usar a mesma palavra, com significado completamente diferente. Porque nós lutamos contra a natureza da carne. O que Paulo quer dizer? Natureza pecaminosa. Então, se eu pegar o conceito de Paulo e impor sobre João, eu vou estar literalmente dizendo que Jesus tem uma natureza pecaminosa como a minha, que determina o significado de uma palavra na Bíblia, primariamente o seu. Posso dar exemplos mais modernos para vocês. Eu fui à feira e comprei uma manga. Fui à costureira para consertar a minha manga. É a mesma palavra. Mesma palavra. O dicionário me mostra o significado das palavras a partir de seus contextos. Mas é o contexto que vai me dizer o que significa a palavra manga. Se uma fruta, ou se um pedaço de roupa. Deu para entender? Então, juízo nesse contexto de João é um sinônimo de condenação. Outra pergunta, nessa análise do julgamento de que vai ser fácil ser absolvido, como é que tem aquela passagem que diz que a porta é estreita para chegar ao céu? Veja. Como se poucos fossem se salvar
Porém, nesse julgamento, aparentemente, muitos vão se salvar. Uma metáfora, uma figura de linguagem. Porta estreita. Figura de linguagem. Para falar que aqueles que se dispõem a ir para o céu devem abrir mão de algumas coisas que valorizam. Deu para entender? Aí quem não entendeu fui eu. Porque se a graça foi me dada de graça, eu aceitei, por que você está dizendo que existe uma obra que eu tenho que fazer para ter salvação? Você não faz obra para se salvar, você faz obra porque você recebeu a graça. Ah, eu não consigo entender esse bagulho. Você faz obra porque recebeu a graça. Veja, vou ilustrar para você. Eu aceitei, isso não quer dizer que eu tenho que ser aquele... Ela está perguntando, já estão uns 3 ou 4 Ninguém me responde isso. Eu posso tentar ilustrar? Pode. Vejam só. Vê se você consegue. Eu não sei nadar. Eu pulei na piscina por audácia. Comecei a me afogar. O salva-vidas entrou na piscina e me tirou de lá. Como eu vou reagir a essa ação? Pular novamente na piscina? Eu posso. O salva-vidas vai me tirar de novo. Vai me oferecer sua salvação. Mas a noção de que eu fui salvo por ele deve me conduzir a uma atitude, a um comportamento de não permanecer pulando na piscina. É isso que se espera, concordam comigo? Quando Cristo me oferece a graça, o que se espera com o oferecimento da graça é que haja uma mudança, não uma continuidade no estado no qual nós estamos. A graça é o agente motivador da santificação. Veja, o pecado obliterou a imagem e semelhança que nós tínhamos de Deus. Adão e Eva eram a imagem e semelhança de Deus. Nós não somos como eles eram. O pecado obliterou. O que Deus quer é nos restaurar aquele processo. É nos fazer ser, primeiramente, interiormente, semelhante ao que Ele é. Por experimentação, você se conduz a algo melhor. E não por uma necessidade de salvação. Você muda de vida. Porque não... isso é o que é falado e refalado. Você salvo, você tem que. Não, eu não tenho que. Eu não tenho que. Eu entendo que existem e por coisas, isso. Aí você chegou no cerne da questão. E não vejam só. Porque a pregação diz, não, porque você é salvo, você tem que. Eu não tenho que nada. Eu recebi aquilo de graça, eu sou salva. Só que, como você falou, se eu fiz alguma coisa que não foi muito legal ao que eu entendo, ao meu entendimento, porque o entendimento não é equânime, né? É diferenciado. Então, ao meu entendimento aquilo não é bom, Deus me tocou e eu, por conta disso, vou mudar. Não que eu tenha que seguir aqueles frutos do Espírito, porque aquilo é uma loucura. Ninguém consegue seguir aquilo ao pé da letra. Então, assim, a minha cabeça não funciona muito bem quando você diz nós somos condicionados a pensar de que, e não é frutos, é fruto. O fruto do Espírito é um ideal que eu devo fazer para alcançar. Errado. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por Errado. isso. O fruto do Espírito é um ideal de Deus que Ele implanta em mim. Percebeu a diferença? Nascer de novo, ser nova criatura, não é algo que eu tenho que fazer. É algo que Deus faz em mim. Amém. E o que me motiva a aceitar essa transformação? Graça. Agora, aquela salvação. Não posso agora, continuar pastor, eu tenho que aceitar essa transformação. Seria bom a gente entender o seguinte, tomar cuidado muito com a graça que foi de graça, mas ela não é barata. Ela não foi barata. Entende? Se hoje um prisioneiro ele recebe um benefício da lei de ir para casa, não é? E ficar lá, e a condição, a prisão, que chama de prisão domiciliar. Ele tem condições de ficar ali. Ou ele melhora a vida, ou se ele pisar em alguma coisa, ele volta, não volta? Então, no momento que nós aceitamos a cruz, que é suficiente para a nossa salvação, também depende de algumas coisas que acontecem. A graça não é uma carta branca para eu continuar vivendo do jeito que eu estou e como quero, como antes, porque eu tenho a garantia da salvação. Não é isso a graça. E Paulo fala, quem age assim não entendeu o que é a graça. Ele fala, porque a salvação é pela fé, vou continuar pecando? De jeito nenhum. Só que nós precisamos entender que o processo de transformação do que eu era para o que Deus quer que eu seja, não é algo que eu faço por mim mesmo. A gente pensa o seguinte, justificação é o que Jesus fez por mim. Santificação é o que eu faço por Ele. E glorificação é o que Ele vai fazer por mim. Está tudo errado. É Ele quem te justifica, é Ele quem te santifica e é Ele quem te glorifica. Amém de novo. Gostei. Estão entendendo? A mudança é algo que Deus faz em mim.
Eu permito a transformação, porque Deus opera em mim tanto o querer, Deus muda os meus desejos, como também o... Você viu ontem comigo em Paulo? Porque em mim eu não consigo fazer nada, tipo, eu quero fazer o certo e acabo fazendo o... Não respondido. Outro problema muito sério. Presente com ele. Pode ser um carro novo. Agora eu sou um vaso novo, amigo. Não, outro grande problema que algumas pessoas confundem é, já que eu estou salvo para sempre. Isso não é bíblico. Veja, a gente também pensa o seguinte: eu estou em Cristo, eu estou na graça e cometi um pecado. A gente pensa que esse pecado que eu cometi, se eu não pedir perdão por ele agora, eu morrer agora, eu estou automaticamente... Não é assim. Essa é uma visão distorcida de que... É uma visão um pouco distorcida do que é o processo de salvação. Assim como a santificação é um processo, a perdição também é um processo. Ninguém se perde da noite para o dia. Aqueles por um único pecado. Exatamente. Ninguém se perde. Se eu me santifico num processo, a apostasia, ela também é um processo. Ninguém dorme santificado e acorda apostatado. São circunstâncias desse processo que me levam à apostasia e à perdição. Você falou da progressão, mas pelo ladrão na cruz não tem tempo de progredir em relação às virtudes, né? Então ele estava numa vida já regressa, e aí, no sentido de pecar, e aí ele, com pouco tempo, ele se arrependeu. Então parece que o arrependimento é uma coisa um pouco mais rápida, um pouco mais forte, né? Talvez pela graça. E eu vou dizer uma coisa, a gente tem outra mentalidade equivocada que nós temos. Deus só me perdoa se eu arrepender. Só que nós esquecemos que até o meu arrependimento é induzido por Deus. Está entendendo? É Deus quem me induz a reconhecer o meu pecado, para que eu me arrependa e possa aceitá-lo. Em relação ao ladrão na cruz, o encontro com Cristo na cruz é o clímax da conversão dele. Mas ele já ouvia falar de Jesus e talvez já tivesse aceito o messianismo de Jesus antes da cruz. Ele não autoridade, né? Ele ouviu falar, ele sabia, ele diz assim, porque esse nada fez. Nós assim, e quando o Senhor, tu chegares no teu reino, como é que o ladrão na cruz poderia acreditar que aquele que morria do lado dele era o Messias? E não tinha feito nada. Ali naquele momento não fez nada. Ali é o clímax. E eu vou dizer uma coisa aqui a você. O batismo é o clímax daquele que se encontra com Jesus. Você começa a conhecer Jesus. Você começa a entender a graça, entender o que ele fez, o que ele faz. E quando você assimila isso, não existe outra forma. Você se entrega publicamente. Vocês estão me entendendo? Você namora alguém. Namora, você ama aquela pessoa, ela te ama. Namora. O que falta para casar? O que falta para casar? Sério? Alguma pergunta? Queridos amigos, que Deus nos abençoe. Bom? Amém. Que Deus nos abençoe. Antes de nós orarmos, um último comentário. Não é possível nós termos uma relação de amor com ninguém, inclusive com Deus, se não houver plena confiança. A garantia que nós temos de que o mal nunca mais se levantará outra vez é porque durante toda a nossa existência Deus revelou sua justiça para nós. E nós teremos plena confiança de que seu governo é de fato justo. Isso nos permitirá ter uma eternidade de amor e felicidade juntos. Que Deus nos abençoe. Vamos fechar nossos olhos e orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua justiça. É verdade que muitas vezes olhamos para nosso redor, vemos injustiça e clamamos pelo teu juízo salvador. Mas dá-nos fé para acreditar que tu sabes o momento certo, tu tens as atitudes corretas. Obrigado porque nesse processo de juízo a tua tendência não é condenar, mas nos salvar. Obrigado porque dependemos apenas da cruz para ter acesso ao teu perdão. Cristo Jesus, que a graça que o Senhor nos oferece possa inundar nosso ser. E que tal sentimento, como disse Paulo, possa nos constranger, possa nos induzir, nos motivar a ter novos desejos, novos ideais de vida, ideais que condigam com a imagem e semelhança do teu caráter, do teu ser.
dá-nos um bom restante de sábado, nos acompanhe, que o Espírito Santo esteja em nosso coração e em nossa vida. Nós te pedimos isso em teu sagrado nome. Amém. Amém. Próximo